Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham aí nas redes sociais. Hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens do Porquê Creio, estaremos falando do porquê creio na ressurreição. Para isso, eu peço que você abra sua Bíblia no texto do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 3 diz: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Amém? Existe um questionamento comum a todos que incomoda a humanidade desde os tempos antigos, que é a mesma pergunta feita por Jó, lá no seu livro, Jó capítulo 14, verso 14, que diz: Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Até hoje não houve uma filosofia humana ou religiosa, ou até mesmo uma religião pagã, que desse uma resposta satisfatória, capaz de responder a este questionamento, a não ser criar outra pergunta, um desejo ou uma vaga esperança. Diante dessa situação apresentada acima, surge a pergunta: por que então nós acreditamos na ressurreição de Cristo, a mais importante das doutrinas cristãs, diante da qual as outras doutrinas são relativamente insignificantes? É interessante observarmos que até mesmo a crucificação de Jesus, sem a ressurreição, é apenas o símbolo de que ele morreu por ter sido rejeitado pelos homens e de que o homem morto era um amaldiçoado da parte de Deus. Surpreendentemente aqui é que foi pela ressurreição que Jesus foi declarado Filho de Deus. É através dela, através do poder, e é também pela ressurreição que a obra redentora de Jesus é declaradamente aceita por Deus. Sendo assim, desde o verdadeiro centro da fé. Sendo assim, este fato, este relato é o verdadeiro centro da fé cristã. A revista Veja, número 14 de abril de 2015, em uma matéria especial sobre a ressurreição, trouxe a seguinte declaração: Disse o apóstolo Paulo, o grande disseminador das palavras de Jesus em suas cartas aos Coríntios anotadas no Novo Testamento: Se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A ideia da ressurreição foi a faísca do cristianismo, que então deixou de ser uma seita do Império Romano para se transformar na maior religião do planeta. Isso foi o que declarou a revista Veja, número 14 de abril de 2015. Segundo D. James Kennedy, as evidências da ressurreição de Jesus são mais cuidadosamente examinadas pelos estudiosos e eruditos do que qualquer outro fato da história. Alguns desses eruditos foram Simon Greenleaf, professor de leis de Harvard. Ele concentrou esforços de todas as leis à evidência sobre a ressurreição de Cristo.
e concluiu que ela foi uma realidade, que foi um fato histórico e também e que qualquer pessoa que examinasse essas evidências seria convencido de sua veracidade. Outro estudioso foi Frank Morrison, um advogado cético. Ele começou escrevendo um livro repudiando a ressurreição de Jesus. E à medida que foi examinando as evidências, ele foi forçado a aceitar a ressurreição e tornou-se um crente. Ainda outro erudito que se dispôs a escrever refutando a ressurreição e a deidade de Cristo, ou seja, o fato de Cristo ser Deus, foi Lew Wallace. Ele acabou por escrever a famosa obra Ben-Hur, que defende a deidade de Cristo e a sua ressurreição. Este livro, né, Ben-Hur, depois se tornou um filme famoso que já teve até uma segunda versão, agora mais atual. Vale a pena conferir. É um filme maravilhoso e, a princípio, ele tentava mostrar um, não uma crença em Jesus, mas acabou no final, né, mostrando ali esta crença, mostrando que Jesus era real e que ele transforma vidas. O teólogo Abel Langston nos apresenta que a doutrina da ressurreição de Jesus está presente nos 4 evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos e nas epístolas, onde é mais acentuado. George Eldon Labb apresenta a ressurreição como o cerne da mensagem dos discípulos no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 17, verso 18 diz o seguinte: Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Segundo ele, os discípulos sofreram uma mudança radical de atitude entre a prisão de Jesus e o início da igreja em Atos. Qual foi a causa dessa mudança radical de atitude? A resposta está no fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, como declara George Eldon Labb. De fato, a ressurreição é o centro da mensagem cristã primitiva. O primeiro sermão que foi registrado constituiu de uma proclamação do fato e do significado da ressurreição, que foi o sermão de Pedro, Atos 2, de 14 a 36. Esta afirmação de George Labb é confirmada na matéria da revista Veja, número 14, de abril de 2015, quando ela traz a seguinte menção: a ressurreição foi o principal instrumento de evangelização usado pelos apóstolos. Não existe cristianismo sem a ressurreição. Não existe proclamação do evangelho sem a ressurreição. Por isso, nós vamos ver algumas evidências da ressurreição de Cristo apresentadas por D. James Kennedy. A primeira delas é o dia do Senhor. Por milênios, o povo de Deus guardou o sábado. Então, aparece um grupo de judeus cristãos mudando o dia de adoração do sábado para o primeiro dia da semana, o que os levaria a fazer uma mudança tão radical em sua vida. Se eles eram judeus, eles seguiam os mandamentos, e nos mandamentos diz que sábado é o dia da adoração ao Senhor, é o dia de você tirar para guardar, para adorar. E de repente esses judeus começam então e mudam esse dia da adoração para o domingo. O que levaria a ser isso? Nada, senão o evento monumental da ressurreição de Cristo. A Páscoa. A comemoração da Páscoa sofreu mudanças profundas na cultura do judeu cristão. A saudação entre eles passou a ser Cristo ressuscitou. E a resposta é Cristo ressuscitou, aleluia. Ou Cristo ressuscitou realmente. Segundo a revista Veja, número 14, de abril de 2015, perguntar o que originou o cristianismo
equivale a perguntar o que gerou a crença na ressurreição. Thomas de Wesselow, historiador de arte e agnóstico, ele diz o seguinte: se nada houvesse ocorrido na Páscoa, os enlutados seguidores de Jesus jamais teriam sido levados a lançar um movimento religioso sem nome. Um outro ponto interessante são as ordenanças cristãs. Elas não só apontam para a morte e os sofrimentos de Cristo, mas também para a sua ressurreição em poder. Portanto, Romanos capítulo 6, versículo 4 diz o seguinte: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou Colossenses, ainda em Colossenses capítulo 2, verso 12, diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia deixa bem claro para nós quão importante é a ressurreição de Cristo para nós cristãos. Outra evidência interessante é a Igreja de Cristo. Muitas pessoas não conseguem ver a relação da Igreja com a ressurreição de Jesus, mas os eruditos enxergam esta ligação. É fato comprovado pelos historiadores que a história da vida cristã é acompanhada até Jerusalém do ano 30 depois de Cristo, tempo da morte e ressurreição de Cristo. E um outro ponto importante também, uma outra evidência, é o testemunho dos incrédulos. Os incrédulos também dão testemunho da ressurreição. É verdade que até os inimigos hostis do cristianismo confirmam que a igreja se espalhou por toda parte, por causa do ensino de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ernest Bloch, um filósofo marxista, disse: não foi a moralização do Sermão da Montanha que permitiu ao cristianismo conquistar o paganismo romano. Nunca era em que os senadores Numa era em que os senadores romanos competiam para ver quem tinha mais sangue de cordeiro na própria toga, acreditando que isso evitaria a morte. O cristianismo competia pela vida eterna e não pela moralidade. Isso está na revista Veja, número 14, abril de 2015. Como também é fato que a igreja veio a existir porque os apóstolos declararam que ele ressuscitou dos mortos. Atos capítulo 2, verso 23 e 24 deixa isso claro para nós. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Somos confrontados, meus queridos, a todo instante, com muitas evidências, tais como os lençóis do sepultamento, o testemunho daqueles que viram a cena, as 12 aparições diferentes de Jesus a diversas pessoas, a natureza dessas aparições que se deram pela manhã, à tarde e à noite, dentro e fora de recintos, ocasiões em que for tocado pelos discípulos, com transformação radical da vida dos discípulos de medrosos, tímidos e covardes a ousados proclamadores do Evangelho, e encerrando, temos a fidelidade e o caráter, o sofrimento e a morte das fiéis testemunhas, selando este testemunho com o próprio sangue. Em segundo lugar, nós vamos ver algumas evidências contrárias à ressurreição de Cristo apresentadas por D. James Kennedy.
Alguns acreditam que foi uma fraude. Na área da fraude, há quem acredita que os discípulos sozinhos ou combinados com Jesus conspiraram para enganar o mundo e levar a crer que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Mas essa teoria não tem fundamento e, se tivesse acontecido, não duraria tanto tempo. Você já viu uma mentira durar muito tempo? Ela pode durar alguns meses, alguns anos, mas jamais duraria tanto tempo assim. Sabemos que o testemunho da ressurreição retrocede à década em que aconteceu a ressurreição. Portanto, não houve tempo para a lenda se formar. Eis um texto que muitas pessoas não prestam atenção ao lerem nas Escrituras. Mateus capítulo 27, versos 52 e 53 diz: Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Naquele dia da ressurreição de Jesus, não foi só ele que ressuscitou. O texto da palavra de Deus diz que muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Nós ainda temos o testemunho de 500 pessoas. Na história das alucinações, não existe nenhum incidente em que 500 pessoas de diferentes origens e experiências, de diferentes temperamentos, jamais tenham tido a mesma visão ao mesmo tempo. Mais uma evidência de que a ressurreição foi verídica, de que não há algo contrário. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6 nos mostra isso. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Outra evidência interessante é a morte. Jesus foi ferido por uma lança romana e jorrou água e sangue. Evidência empírica de que a vida tinha cessado, pois o sangue teve suas substâncias constituintes separadas. Existe o testemunho do centurião romano, enviado por Pilatos para confirmar o óbito. Outro fato foram os lençóis achados no túmulo. Era comum os judeus envolverem os corpos nesses lençóis e usarem cerca de 45 quilos de especiarias, entre eles selando os panos ao redor do cadáver. A cabeça também era envolvida. Para as autoridades médicas, se Jesus desmaiou, ele precisava de ar puro e não de um túmulo fechado. O que menos precisava era de lençóis enrolados em volta da sua cabeça e substâncias aromáticas cobrindo seu nariz e boca. Além do mais, colocar as pessoas desmaiadas numa sepultura fria provocaria uma síncope ou uma parada cardíaca se a pessoa estivesse viva. Concluindo então, meus irmãos, existe o fato final da experiência cristã. Existe aquele fato final que marca a experiência cristã, que este Jesus Cristo ressuscitado tem ido através do mundo inteiro, alcançando e transformando vidas humanas em todas as nações, línguas, tribos da terra. Para entender essas aparições do Jesus ressuscitado ainda hoje, recomendo o filme da Missão Portas Abertas, Muito Mais que um Sonho. Apocalipse, ou João capítulo 11, verso 25 e Apocalipse capítulo 1, verso 18 trazem o seguinte texto para nós. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sou aquele que vive,
estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Cristo e sua ressurreição são a única esperança para a humanidade. Sem ele, nada podemos esperar, senão um túmulo escuro na terra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 13 e 14 diz: Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Logo, Cristo ressuscitou, realmente, como diziam os discípulos. Logo, Cristo ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo, como ele disse, e ele quer morar no nosso coração. Se nós nos arrependermos de nosso pecado e confiarmos nele, aquele que morreu por nós e ressuscitou dos mortos, é quem nos dá a vida e ressurreição. Eu ainda recomendo para você 2 filmes. Um filme chamado O Corpo, de 2000, com Antônio Bandeiras. É um filme interessante que retrata a questão da ressurreição de Cristo. E 2 documentários que você encontra também no YouTube, chamado Santo Sudário ou Sudário de Turim, tá bom? Espero que você tenha entendido que a ressurreição é a essência do cristianismo, é a essência da nossa pregação, e que você possa também crer em Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe.